É. Seguinte, segura isso antes. Eu quero mostrar para vocês como é que é assim, mais ou menos, né? Uma favela no meio de uma cidade grande. Sabe, a brisa que passa entre becos e cabos elétricos parece soprar de um tempo que nunca soube seu nome. Guangzhou, sul da China, mas podia ser outro lugar qualquer, onde o concreto aprendeu a crescer sem pedir licença. Felipe caminha devagar, como quem pisa em páginas tortas, de um livro que o mundo esqueceu de escrever. Acreditava-se que, durante a dinastia Tang, por volta de 750 d.C., as cidades chinesas começaram a crescer, como se o mundo tivesse pressa demais. Mercados, templos e vilas misturaram no mesmo suspiro urbano. Mas foi nos anos 80, em Guangzhou, que cimento perdeu o rumo, e os sonhos dos trabalhadores rolaram parede com parede. Nasceram os Handshake Buildings, prédios tão próximos que um aperto de mão entre janelas vira metáfora e realidade. Felipe observa as ruas escuras, onde o sol se espreme por flechas tímidas. Os prédios se apoiam uns nos outros, como anciões cansados, tentando não cair. É muito escuro aqui, ele diz, mas a vida, biroscas, dentistas, farmácias, restaurantes, esgoto aberto, fiação expostas, e o caos urbano com partitura. É uma vila onde o improviso virou estrutura e a sobrevivência, paisagem cotidiana. E às vezes é ali mesmo onde a cidade se embaralha em si que a gente entende o que significa habitar. Não é sobre morar bonito, é sobre caber dentro do que se pode pagar e seguir. Um consultório de dentista, janela escancarada para a rua, a cadeira divide espaço, com o vapor do arroz e o grito das buzinas. É tudo aberto, público, compartilhado, como os mercados persas do século IX, onde se curava, negociava e contava histórias sob o mesmo teto de tecido e poeira. O silêncio ali não existe, mas há algo mais profundo, a sensação de que cada canto tem memória. Felipe menciona Nicola, amigo arquiteto que estudava esses prédios, mas a tese ficou pela metade. Ele abriu um restaurante na Sérvia. Às vezes, o concreto também engole planos, mas constrói outros. A câmera segue, ruelas onde frutas, colchões, ventiladores, peixes secos e motos disputam espaço com crianças. Felipe pergunta, como os entregadores se localizam aqui? Em 221 a.C., Qin Shi Huang criou os primeiros correios imperiais. Hoje, os entregadores seguiam por números riscados e mapas que só a rotina entende. A tecnologia se curva diante do caos com nome próprio. Felipe não sente medo, mesmo sem polícia, nem câmera. Ele anda tranquilo e solta, quase como quem canta. O que garante a segurança é que ninguém precisa roubar para comer. Frase que podia estar num dos Analectos de Confúcio. Porque em 500 a.C. ele já dizia, quando o povo tem o que precisa, não há razão para desordem. Num beco mais aberto, uma senhora vende verduras. Ao lado, jovens do Meituan esperam pedidos com uniformes amarelos, entre encanamentos e paredes, manchados pela história. Felipe reconhece o cenário, lembra da cidade murada de Kowloon, demolida em 1993. Descontrole, abrigo, arquitetura do descaso, e no fundo disso tudo há um eco vindo da ancestralidade de Guangzhou, que por séculos foi o único porto do comércio com o mundo. Ainda hoje, a cidade respira, mistura, fronteira, comércio e caos. A vila onde ele anda não é exceção, é extensão. No final do vídeo, Felipe se vê cercado de ruas que se interligam como labirintos vivos, casas que se encostam, janelas que se olham e perguntas que não se calam. Talvez esse tipo de construção não devesse existir. Ou talvez não seja salubre, nem regulamentada, nem segura, mas ela existe, e mais do que existir, resiste. Em Takayama, famílias deixam arroz na janela, para os que partiram. Se o arroz amanhece com menos grãos, é porque alguém, com saudade, passou por ali. Felipe, na favela chinesa, não esperava fantasmas, mas encontrou um tipo de silêncio que só os mortos entendem. Um silêncio que não pede explicação, apenas presença, como as ruas de Kyoto no Obon. Ele caminhava entre os corpos, mas pensando em ausências. Cada passo seu acendia uma lanterna invisível, cada olhar para o chão era uma oração não dita, e talvez, sem saber, ele tenha feito um ritual ancestral, um ritual de despedida, para uma parte dele que nunca mais voltaria, como um altar improvisado, numa viela esquecida, onde não se deixa arroz.
mas coragem. É isso. Paz. Cara, eu queria saber como que os entregadores se acham aqui, mano. Eu queria falar chinês o suficiente pra perguntar pro cara. Olha, os caras vendem frangão assado aqui. A foto tá bonita. Vou virar a câmera pra vocês verem aqui o fluxo. Tá, umas frutas bonitas. Como que esses entregadores acham as paradas aqui, cara? Meu Deus do céu, mano. Ah, um restaurantezinho. Aqui é a cozinha. Que saudável que é isso aqui. A cozinha aberta dessa forma. Ai, o cara vai passar aqui. Ai. Vamos lá. Então, uns bagulhinho de pescado. Ó, aqui tem um endereço, tá vendo? O número 1 aqui tem um endereço aqui. Aí eu acho que é assim que os caras se acham, porque não é possível, né, cara? Como é que eles vão se encontrar aqui? E aqui dá pra ver melhor o que eu tava falando, tá vendo? Uma janela aqui, outra janela ali, abre as duas janelas e se cumprimenta. É mais ou menos isso. A ideia do handshake building. Deve ter um nome em chinês, mas eu não sei, né? Porque não me ensinaram e eu esqueci de ver. Então isso aqui é mais ou menos, né? Mais ou menos, guardadas as devidas proporções, uma favela na China, tá? A gente não vai ter situações como a do Brasil, porque, claro, né, a construção do Brasil é completamente diferente. A população majoritária das favelas do Brasil tem uma origem completamente diferente. O pessoal que veio para cá, era gente que vinha para trabalhar nas fábricas, né? Porque um monte de fábrica começou a aparecer aqui nessa região. Eu estou perto de Shenzhen, para quem quer ter uma noção assim, né? E aí, por causa de Shenzhen, várias outras cidades foram se desenvolvendo, apesar de que Guangzhou, essa cidade onde eu moro, já tem mais de 2.000 anos de história de negócios na China. Então é uma cidade muito antiga.